E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui. Dessa vez para trazer um conteúdo um pouco diferente. Eu acho que tá passando um trevo na cabeça de todo São Paulino pensando em que time vai entrar em campo na quinta-feira. O que o Crespo vai armar contra essa LDU pra gente sair vivo lá de Quito. Então o intuito é trazer algumas contribuições aqui, algumas ideias, trazer alguns questionamentos do que pode ou não acontecer. E discutir isso, né? Acho que todo São Paulino já tá muito ansioso com esse jogo da quinta-feira, não tem jeito, é o jogo mais importante do ano, é um jogo que praticamente, na minha concepção, vai definir uma classificação em caso até de um empate do São Paulo lá, acho que praticamente define a classificação do São Paulo para semifinal da Libertadores. A gente voltar para uma semi de Libertadores seria algo fenomenal, a 3 jogos de um potencial título da Libertadores, tetra da Libertadores. Então eu acho que o Crespo tem que armar a melhor estratégia possível e eu vim aqui, né, comentar a respeito disso e trazer aqui meus 2 centavos. Então se gosta do conteúdo, se gostou desse tipo de conteúdo, já não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, ativar as notificações porque me ajuda demais. Você nem tem ideia do quanto o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a passar pra frente. Mas vamos lá. O jogo, né, de ida é em Quito. O São Paulo já enfrentou a LDU 3 vezes em Quito e perdeu as 3 vezes. É bem verdade que os caras também enfrentaram a gente 3 vezes no Morumbi e perderam as 3 vezes, né? São Paulo enfrentou a LDU em 2004 e em 2020 pela Libertadores, fase de grupos, né? Nos 2 anos. E pela Sul-Americana em 2023, agora mais recente, com aquele pênalti perdido do Rames e etc. O São Paulo também, né? Enfrentou a LDU já num jogo mata-mata, o único mata-mata até aqui, curiosamente também numas quartas de finais, só que da Sul-Americana. E o São Paulo acabou sendo desclassificado nos pênaltis. Todos os jogos, né? O São Paulo e a LDU ganharam em casa, então a LDU sempre ganhou em Quito e o São Paulo sempre ganhou no Morumbi. Mas eu acho que é indiscutível que pro torcedor de São Paulo, esse jogo da LDU meio que mata o jogo. Porque o São Paulo precisa fazer um placar decente e que saia vivo de lá. O mundo ideal do ideal, que seria perfeito, seria algo heróico, histórico, seria uma vitória do São Paulo. São Paulo, se ganhasse de 1-0 lá, pô, pode estourar o sojão, já estamos na semi, compra passagem ali pra Argentina, porque provavelmente a gente vai pegar o River Plate. Fica aí a zica. Mas provavelmente a gente vai para uma semifinal se a gente ganhar lá fora de 1-0. Aí seria loucura, um resultado fantástico e espetacular. Se a gente conseguir um empate, pra mim já é um resultado muito expressivo e muito importante. Empatezinho lá fora já seria, na minha concepção, sensacional. Muito bom mesmo. Mas se nada disso aconteceu, 1-0 pra LDU ou um 2-1 pra LDU, nem seria um resultado tão ruim assim. A gente jogando em casa, com a força da nossa torcida, muito provavelmente seria um placar passível de mudança, né? Passível de reviravolta, que o São Paulo poderia vir pro Morumbi, fazer um jogo muito bom e de repente sair ali com uma vitória maiúscula e conseguir a classificação até em tempo normal. Então o que eu honestamente espero, tá? Que o São Paulo faça um jogo decente. E para isso a gente precisa pensar na escalação e na estratégia do Crespo. 3-5-2. Obviamente a gente vai vir com esse esquema, que é o esquema que tá funcionando, que é o esquema que os jogadores já entenderam e vem dando muito certo. O São Paulo vem jogando muita bola nesse esquema 3-5-2. Então não tem muito o que ser dito a respeito disso. A gente vai jogar num 3-5-2 e eu acredito que não deva mudar a característica desse 3-5-2 também, né? Que é uma característica de posse de bola. Quando a gente tem a bola, a gente costuma manter a bola, tocar, dar passes abrindo bem os alas, abrindo bem o campo, construindo também por dentro, com os volantes quebrando essa primeira linha de passe, o zagueiro central também quebrando essa bola no volante. Então eu acredito que é um jogo com uma excelente saída de bola. Acho que o São Paulo deve manter isso. Posse de bola vai ser muito, muito importante para jogar na altitude. Se a gente deixar os caras com a posse o tempo inteiro, a gente vai ficar correndo atrás. E isso pode ser um problema, então acho que o São Paulo tem que garantir uma posse de bola ali de pelo menos metade do tempo de ficar com a bola, para que o São Paulo consiga controlar bem e dosar mais essa respirada, conseguir se acalmar num jogo na altitude. Então essa posse de bola, que já é característica do time de São Paulo, tem que seguir assim, mesmo fora de casa, mesmo em Libertadores, mesmo em Quito. São Paulo tem que ficar com essa posse de bola inteligente, tocando bola, recuando quando necessário, tocando pro lado, sem chutão pra frente, que eu acho que os caras mais querem, e eu duvido que os caras não vão marcar aquela pressão absurda lá. É chutão pra frente, então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com esse chutão.
para fazer o mínimo possível. Claro, apertou demais, é melhor chutar do que e devolver a bola lá para os caras na defesa do que perder a bola ali atrás, mas o São Paulo tem que sair com segurança, tem que tocar a bola e ficar com essa posse. Já quando estiver se defendendo, o São Paulo tem ali sempre essa característica agora de pressionar o homem da bola, né? Sempre que tem alguém com a bola, principalmente no campo de ataque, o São Paulo dá uma pressãozinha nesse cara com a bola. E deve seguir assim também. Claro que isso, com o tempo, principalmente na altitude, o São Paulo deve cansar e deve recuar, baixar um pouquinho mais as linhas, que o São Paulo já tem feito também na maioria dos finais do segundo tempo. O São Paulo com resultado garantido, etc., tem baixado um pouquinho a linha, como foi no jogo agora contra o Botafogo. Mas no começo eu acho que o São Paulo tende a pressionar ali, principalmente os jogadores com a bola. E essas duas características acho que vão ser importantíssimas pra gente fazer um jogo excelente. A gente conseguir roubar uma bola ali, de repente faz um golzinho no começo da partida, nos 15 primeiros minutos, eu acho que esse jogo pode mudar completamente. Então, em padrão de jogo e esquema tático, acho que o Crespo deve mudar muito pouco. O grande, porém, são as peças. Quem que vai jogar nesse sistema? Quem que vão ser nossos titulares? Acho que unanimidades, a gente tem o Rafael no gol. Com certeza o Rafael vai começar no gol, acho que assim, não tem a menor chance de qualquer outra coisa acontecer. Então o Rafael vai estar no gol. Nas alas, muito improvável que não venha Cédric e Enzo Dias. O Enzo, né, teve a questão do tornozelo. Tanto o Enzo quanto o Wendel, quanto o Ferreirinha passaram por exames de imagem e não foi detectada nenhuma lesão, né? Então, em tese, os três vão estar aptos para jogar. Então, muito provavelmente vão estar relacionados e vão estar para o jogo. O Enzo, como foi só um entorse, muito provavelmente uma botinha ali de esparadrapo, vai para o jogo, filho. É importante. Depois, contra o Santos, ele é poupado e segue em frente para se recuperar para o jogo de volta. Então, acho que o Enzo deve vir pela ala esquerda e o Cédric pela ala direita. Os dois por conta da mesma característica. Marcação mais forte, pegada. Contra o Atlético Nacional, por exemplo, no jogo de ida, o Cédric praticamente não sofreu num jogo que o São Paulo sofreu bastante. Então, eu acho que isso vai ser importante, o Cédric seguir lá dando essa consistência defensiva e sair jogando bem. Ele sai jogando bem, né? O grande porém do Cédric, que é quando ele é criticado, é quando ele se aproxima mais da área, que ele erra cruzamento, às vezes erra uma enfiada de bola, mas na defesa e na saída de bola, eu acho que o Cédric tem essa característica positiva, que é a mesma nesse sentido, né? Do meio para trás do Enzo. Eu acho que os dois devem ser titulares. Eu acho que isso, o Crespo mudar essa altura do campeonato, acho muito, muito, muito improvável. No meio, eu acho que muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E no ataque, a outra unanimidade, na minha concepção, é o Luciano. Duvido que o Crespo vai bancar o Luciano nesse jogo. Acho que o Luciano deve ser, sim, titular, por mais que esteja aí num jejum um pouco até que grande de gols. Mas o Luciano muito provavelmente vai estar nesse ataque aí. É uma das vagas desse ataque, com certeza é dele. Então, de unanimidades, acho que é Rafael, os alas e o Luciano. No meio, né? Eu acho que tem muita dúvida. Na zaga tem muita dúvida. E na zaga talvez uma unanimidade seja o Alan Franco especificamente. O Alan Franco, seja jogando na sobra ou seja jogando pela esquerda, ele deve ser titular. Então também tem mais essa do Alan Franco. Porém, vou trazer questionamentos aqui, depois eu acho que eu faria e o que eu acho que o Crespo vai fazer, tá? Mas questionamentos, né? Alan Franco titular. Dito isso, sobra duas vagas. Pela direita, brigam Ferrarese e Tolói. Isso é uma briga. O Ferrarese vinha sendo titular da posição, o Tolói chegou, é mais experiente, porém o Tolói tá com menos ritmo de jogo. Então, é um questionamento. O outro questionamento é sobre o Arboleda. Se o Arboleda, mesmo voltando de lesão, já vai estar em condições para jogar os 90 minutos numa altitude. Se ele tiver em condições, muito provavelmente ele vem e faz a sobra e o Alan Franco fica pela esquerda. Porém, se ele não tiver em condições para jogar esses 90 minutos, talvez o Alan Franco faça a sobra e o Sabino vá lá para a esquerda. Então vamos ficar atento com isso também. Então eu acho que é mais uma questão física. Acho que isso não é uma escolha do Crespo. Agora, Ferrarese e Rafael Tolói, eu acho que sim, é uma escolha do Crespo. Quem ele vai querer que comece jogando. E a minha aposta do Crespo é que ele vai de Ferrarese mesmo, por ser na altitude, o Ferrarese ter mais fôlego, o Tolói, querendo ou não, ainda tá um pouquinho sem ritmo de jogo, apesar dele ter ido muito bem contra o Botafogo. Acho improvável que ele não vá de Ferrarese, apesar do Ferrarese ter sido muito estabanado, né, lá contra o Atlético Nacional. Então acho que o Ferrarese vinha fazendo boas partidas, acho que deve ir de Ferrarese sim. Ainda assim, muito por conta dessa imposição física, né? Que o Ferrarese, além dele ser alto, ele corre bem e etc. E na altitude ele pode ajudar muito. Então eu acho que o Crespo vai acabar indo de Ferrarese. Se o Arboleda tiver condições, deve ir de Alan Franco, Ferrarese e Arboleda, tá? No meio,
quais são as dúvidas, né? Marcos Antônio, por mais que ele seja titular incontestável, ele acabou de voltar de lesão também. Então, será que ele vai ter condições de jogar uns 90 minutos? Tá apto, tá 100%, tá tudo ok? Ele vai conseguir aguentar, correr o tanto que ele corre? Vai conseguir ser nosso motorzinho? Se essa resposta for sim, ele com certeza vai entrar. Mas aí a gente, como torcedor, né, como técnico de sofá aqui, a gente não tem essa informação. Então, vamos ver se o Marcos Antônio, de fato, vai ser titular. O outro titular que vinha sendo, né, frequentemente era o Bobadilla, ao lado do Marcos Antônio. Porém, aqui entra um primeiro porém, tá? O Bobadilla, especificamente, ele dá menos consistência defensiva. E o Pablo Maia vem jogando muito bem, vem recuperando o ritmo de jogo, tinha feito gol lá contra o Atlético Mineiro, então vinha sendo um grande destaque, foi o melhor em campo agora, eleito, né? Eu não concordo tanto com isso, mas foi eleito o melhor em campo agora contra o Botafogo também. Então o Pablo Maia vem numa fase muito grande e ele dá mais consistência defensiva. Alisson, na minha opinião, corre um pouquinho por fora, porque o Alisson, pra mim, também traz uma consistência defensiva, porém, quando o Crespo tava jogando com o Alisson e Marcos Antônio, o Alisson tava jogando um pouquinho mais à frente. Eu discordo, eu acho que tem que inverter isso. Talvez se jogar com o Alisson tem que vir um pouquinho mais pra trás e o Marcos Antônio um pouquinho mais pra frente. Então vamos ver esse ponto também, se de repente o Alisson começa jogando. E o outro que vinha jogando, né, é o Rodriguinho, mas o Rodriguinho seria pra um critério mais ofensivo. O Rodriguinho, ele tem um bom chute de fora da área, que pode ser muito importante, inclusive na altitude. Ele tem ali, quem quebra a linha, é quem tem uma visão de jogo um pouco mais apurada, ele tem o drible, ele pode ser uma peça importante. Mas o que eu acho é que o Rodriguinho não deve iniciar. O São Paulo deve iniciar num sistema de 3 volantes, com um volante, obviamente, se aproximando um pouco mais dos 2 atacantes, mas eu acho que o Rodriguinho deve começar no banco. Veremos esse ponto também. Esses 3 volantes, na minha opinião, tendem a ser Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio, caso o Marcos Antônio esteja em condição. Se o Marcos Antônio não tiver em condição ainda de jogar os 90 minutos, acho que vem o Alisson, aí vem Pablo Maia, Alisson e Bobadilla. Vamos ver o que acontece, tá? Não me surpreenderia se o Alisson entrasse no lugar do Bobadilla para fazer de novo essa trinca de meio campo e dar um pouco mais de pegada defensiva. Vamos ver o que espera, mas eu acho que ou é um ou é outro. São Paulo deve ir com essa trinca de volantes, ou é Bobadilla ou é Alisson, mas Marcos Antônio e Pablo Maia deve começar esse jogo. E no ataque, o Luciano, pra mim, vai ter a vaga ali, vai ser titular, e aí vai depender muito da estratégia do Crespo. Tem Rigoni, tem Tapia, tem Ferreirinha. O Dineno acho que corre por fora, acho que muito improvável o Dineno começar como titular, apesar do gol no último jogo. Então eu acho que deve começar sim com o Luciano e a dupla de ataque. Se o Ferreirinha tiver em condições 100% para jogo, deve ser o Ferreirinha. Porém, não me surpreenderia também se o Rigoni viesse no lugar do Ferreirinha. Por quê? Justamente, eu acho que o São Paulo, nessa batalha do meio-campo, ele tem que ganhar essa batalha do meio-campo de ficar com posse de bola. E o Ferreirinha tem essa característica de, às vezes, segurar um pouco mais a bola, ir muito pra cima, não tocar tanto a bola. E o Rigoni já dá essa qualidade, esse refino a mais no passe. Um toque mais de lado, uma segurada de posse de bola. O Rigoni é mais forte fisicamente também. E ele tem esse chute de fora da área que já não é uma característica tão forte do Ferreirinha. Rigoni bate bem com as duas pernas e, novamente, a gente tá falando de um jogo que é na altitude. Chute de fora da área pode ser muito importante, até por isso que eu acho que o Luciano não tem como sair desse time. O Luciano gosta de chutar de fora da área, é uma opção. Por isso que eu acho que o Pablo Maia também muito provavelmente vai começar jogando, por conta desse chute de fora da área. Atenção nisso, o São Paulo precisa arriscar de fora da área. O São Paulo precisa chutar mais ao gol, porque na altitude essa bola ganha muito mais velocidade, o ar é mais rarefeito e a bola alterna muito. Então, atenção nisso. Então eu acho que o Rigoni não me surpreenderia, apesar de que, se tiver condição, eu acho que o Crespo deve ir de Ferreirinha e Luciano no ataque, para dar algo mais móvel ali, tá? Então, se fosse para chutar uma escalação do Crespo, chutaria, né? Vamos supor que tá todo mundo em condição, Arboleda e Marcos Antônio em condição. Eu chutaria fortemente que o Crespo deve ir de Rafael, Cedric e Enzo, o trio de zaga, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. No meio campo, eu acho que ele vem de Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio. Eu acho que ele vem com esses 3. Enquanto que no ataque, Luciano e Ferreirinha. Então essa seria a escalação que eu chutaria que São Paulo começaria com o Crespo. Agora vamos dar meus 2 centavos aqui e falar da minha vasta experiência, que eu não tenho alguma, né, como técnico. E vamos ser o técnico do sofá aqui. O que eu faria pensando na LDU, em ganhar posse de bola, em segurar o máximo de tempo possível e também mirando esse chute fora da área.
A zaga eu manteria igual o Crespo, com esses 3 zagueiros, claro, Arboleda estando em condição, né? O meio-campo, eu manteria também com o Pablo Maia, o Bobadilla e o Marcos Antônio, faria esse mesmo meio-campo, só que no ataque, flutuando entre meio-campo e ataque, eu iria de Rodriguinho e Luciano. Eu iria de Rodriguinho como um segundo atacante, meia atacante, para que a gente ganhasse mais consistência na defesa. O Rodriguinho consegue voltar para marcar, ele já fez essa função de segundo volante, então ele ajuda na defesa e no ataque ele vai dar um refino no passe, ele vai conseguir segurar essa bola no meio campo, achar uma bola no lateral, dominar, e o Rodriguinho também é muito chuta-chuta, ele adora chutar de fora da área, e é uma qualidade muito grande do Rodriguinho esse chute de fora da área, então pode ser um baita diferencial. Então esse mundo onde a gente olha pro Rigoni e fala, pô, o Rigoni tem esse refino no passe, ele tem um chute bom de fora da área, mas falta um pouquinho no drible e no improviso. O Ferreirinha já sobra esse drible e improviso e tentar quebrar a linha com a bola no pé, mas falta um pouco desse refino no passe e o chute fora da área. Para mim, o Rodriguinho combina os dois. E você vai de Rodriguinho e Luciano nesse ataque, fechando um pouco mais da casinha, dando mais consistência e, de novo, beleza, o Rodriguinho não vai brigar por uma bola aérea, ganhar, dar casquinha pra sobrar a bola pro Luciano. Nem o Luciano vai brigar nessa bola aérea pra dar casquinha e sobrar pro Rodriguinho. Eu acho que o Tapia poderia fazer isso melhor. Ou o próprio Ferreirinha protege até que bem a bola, apesar do tamanho dele. Mas eu acho que esse não é o jogo que tem que ser pro São Paulo. Acho que o São Paulo precisa ficar com a bola no pé. Se a gente não ficar com a bola no pé por muito tempo, o máximo de tempo possível, pelo menos 50% da posse de bola, eu acho que o São Paulo pode se complicar muito nesse jogo. Então eu acho que o São Paulo tem que saber se defender, povoar esse meio-campo, ganhar esse meio-campo, ganhar a posse de bola, que eu acho que esses são os fatores principais pra gente conseguir sair com um resultado excelente lá de Quito, muito vivo para jogar no Morumbi, e o Morumbi matar a LDU, o Morumbi conseguir, de fato, fazer aquela pressão, aquele caldeirão que está acostumado para que a LDU não tenha a menor chance possível. Então, pensando no que o Crespo faria, o que eu faria, a única alteração seria nessa peça, Rodriguinho, que eu acho que pode dar um benefício do Rigoni com um benefício do Ferreirinha e ainda trazer uma marcação que nenhum desses dois tem como característica. Então eu iria sim com um meio um pouquinho mais povoado, mas com esse Rodriguinho com um pouco mais de liberdade de sair. Vamos ver o que o Crespo faz. Novamente, não me surpreenderia se ele viesse de Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio. Não me surpreenderia se ele fosse de Rigoni e Luciano. Vamos ver. Até de Rodriguinho, não me surpreenderia se ele fosse de Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano, com um meio campo de Pablo Maia e Marcos Antônio. Vamos ver. Honestamente, eu gostaria muito que o São Paulo ganhasse esse meio campo, tivesse mais pegada para roubar essa bola, e quando roubar essa bola a gente conseguir construir, tocando bola, cansando o adversário, fazendo ele correr atrás da gente. A LDU tem essa mania de marcar um pouco mais em cima, e essa qualidade de saída de bola pode deixar a gente toda hora em mano a mano, toda hora próximo de uma chance real de gol e com um potencial chute fora da área. E eu acho que isso pode ser muito importante, ter o Rodriguinho e o Luciano lá na frente. Era o que eu faria. Mas e você? O que você faria? O que você traria para esse jogo diferente? O que você acha do Rodriguinho? Maluquice? Doideira? Quem que você iria nesse ataque? Torcedores mais até otimistas falaram que, inclusive, que eu acabei conversando, que iria de Rodriguinho, Rigoni e Luciano, que deixaria o time mais ofensivo, mas me dá um certo receio deixar esse meio um pouco mais desprotegido. Mas vamos ver o que o Crespo faz. Confio muito no Crespo. O Crespo melhorou muito o nosso time. Mas comenta aí embaixo, deixa aí os comentários, sempre com bastante respeito, do que você faria, o que você traria de diferente para esse jogo, qual o placar que você espera. Quem não tá ansioso é maluco. Amanhã eu trago um pré-jogo mais completo, falando do histórico dos dois times, falando das últimas partidas, o que a gente pode esperar da maneira de jogo da LDU, da maneira de jogo do São Paulo, mas hoje foi pensando nessa escalação. Eu acho que tá muito aberto o que pode ser feito, são muitas opções, e vamos ver o que o Crespo arma, qual é a estratégia do Crespo. Espero que dê certo, independente de qualquer coisa, porque, novamente, se por um grande acaso a gente sair com uma vitória, pode comemorar a classificação que a gente tá na semi. E é isso. Novamente, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral. Tamo junto demais. Não esquece de deixar aí o comentário o que você faria, quem você escalaria. E é nóis demais. Aquele abraço e vamos São Paulo!